R$19,90. Oi? Vamos vender assinatura disso aí, R$19,90 por mês. Vender assinatura. Ó, não tinha pensado nisso, hein? Na verdade, a ideia foi fazer, inclusive, um post e disponibilizar para que as pessoas baixem, né? Aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós estamos em Atos, vou colocar aqui, ó, Atos capítulo 13, que é o nosso agora. Gerar estudo. Ele vai gerar o estudo seguindo o nosso padrãozinho. Olha, ele está gerando um estudo aqui, tá vendo? Então, esse é o estudo que nós vamos fazer agora, inclusive, ó, Atos 13. Só porque a gente está gravando aqui, não vai, né? É sempre assim, né? Sempre assim. Nós vamos ver lá, 1, 2, 3 e... Paciência, cara. Oi? Paciência. Opa, aqui, ó, Atos 13, seguindo, inclusive, com as perguntas e o entendimento que a gente faz lá no final. Já sai no padrão certo. Show de bola. Ficou legal. Aí eu vou colocar isso online. Essa semana ainda eu já lanço e coloco online para a gente poder... E aí você colocar aqui, ó, baixar PDF, imprimir, dá para fazer tudo. Aí você pega o estudo e simplesmente baixa o PDF, compartilha e assim por diante. Ficou bem prático, né? Bora lá. Como eu estou fazendo sempre, deixa eu pegar uma anterior aqui, que a gente falou ontem de Atos 12. Então, deixa eu abrir Atos 12 aqui. Apesar que eu estou compartilhando só uma aba, para apresentar outra coisa. Janela, eu vou apresentar aqui com vocês o Atos 12. Vocês estão vendo na minha tela Atos 12 aqui? Sim. Legal. Então, Atos 12 foi o que a gente fez ontem, inclusive. E ele está aqui, ó. Peraí, aqui, está aqui. Então, em Atos 12, pontos principais que a gente viu ontem, né? Tiago é morto, então o primeiro apóstolo é morto. Então, Herodes morre nesse capítulo, mas antes de morrer, ele mata Tiago e ele prende Pedro. E a gente viu aqui que um anjo novamente liberta Pedro da prisão, e esse anjo, após liberar Pedro da prisão, né, faz com que ele fugisse da cidade, até porque Tiago foi morto e Pedro foi preso entre dois guardas, acorrentado entre esses dois guardas, e com julgamento para o dia seguinte. Então, Pedro ia morrer. Então, a gente viu aqui que Herodes mata Tiago, prende Pedro para julgá-lo no dia seguinte, e simplesmente o anjo dá um jeito de ajudar Pedro a fugir, mas foi algo tão sobrenatural que o próprio Pedro demorou para entender o que estava acontecendo, que ele conseguiu fugir da prisão. Mas um ponto importante que a gente viu aqui foi que Pedro, mesmo sabendo que estava acorrentado entre dois soldados, mesmo sabendo que ia ter um julgamento amanhã sobre algo que ele ia ser morto, até por isso Tiago foi morto nesse mesmo dia que Pedro foi preso, ele simplesmente dormiu tranquilo, né? É o que a gente viu aqui. Então, mesmo com tudo aquilo, Pedro dormiu tranquilamente. E aí a gente vê o anjo de Deus, por conta de como Herodes se posicionava em relação ao próprio ego, né, em relação às próprias atitudes, simplesmente um anjo de Deus fere Herodes e ele é morto, né? A gente termina com a Barnabé e Saulo retomando o que vinham fazendo, né, o trabalho que vinham fazendo na igreja. Eles vão agora sair de Antioquia e vão para outras regiões. Então, realmente um capítulo muito forte, porque o primeiro apóstolo é morto, Pedro é solto através de uma visão, né, através de um sonho e através desse anjo que o ajudou. Ele mesmo não acreditou naquele sobrenatural, e aí depois a gente vê, inclusive, os dele, né? Ele chega na casa de discípulos, e os discípulos não acreditavam, estavam todos orando, pedindo que Pedro fosse solto. E aí, quando ele é solto, eles demoram para abrir a porta para Pedro, porque eles não estavam acreditando que era Pedro. Então, foi um capítulo muito forte, está gravado. Eu vou voltar a colocar isso tudo no YouTube para vocês, mas é um belo capítulo. Realmente, ontem foi um belo capítulo mesmo. Agora a gente vai para o capítulo 13, apresentar outra coisa. Capítulo 13 já está aqui no gerador. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu já vou usar hoje o gerador. E
E a partir... Deixa eu diminuir aqui. Espera aí. Apesar que eu posso pegar aqui, peraí. Marcos, fazendo em tempo real com você, né? Se der errado, eu vou ter que ir para o caminho anterior. Vamos ver. Opa, funciona, hein? Não, mas aí ele imprimiu. Pera aí. Vocês conseguem ver bem minha tela aqui? Dá para fazer por aqui do jeito que vocês estão vendo ou não? Sim, dá para ver. Então, beleza. Então, vamos lá. Atos 13. Barnabé e Saulo são enviados. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criados com Herodes, que foi criado com Herodes, e o tetrarca, com Herodes o tetrarca, né, e Saulo. Enquanto eles adoravam, por que fala que tetrarca, né? Porque esse Herodes aqui é o último dos Herodes, né? O pai dele já foi rei dessa região, e assim por diante. A família, ela vinha dando continuidade nesse reinado, tá? Então, tinham na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Todas essas pessoas, Manaém, que foi criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo, que vai se tornar Paulo, né? Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Em Chipre, Elimas, o mágico. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegando em Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, tinham João como auxiliar. Então, foi Barnabé e Saulo, e João foi como auxiliar. Belo auxiliar, né? Já pensou? Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu, mágico e falso profeta chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Chamando Barnabé e Saulo, manifestou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, pois assim se interpretava o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, você não vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Ó filho, né? Então, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, você não vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Olha que forte, hein? Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico, no Elimas, e disse para ele isso aqui que nós ouvimos agora: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, você não vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, eis que a mão do Senhor está sobre você, e você ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, caíram sobre ele névoas e escuridão, e andando de um lado para o outro, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então a gente viu no começo aqui, Barnabé e Saulo são enviados para ir para uma região nova. Eles chegam nessa região nova aonde há um mágico que inclusive outras pessoas acreditavam. Lembra que a gente leu num capítulo anterior, que inclusive a palavra mágico, as pessoas, elas viam esses... mágico nessa época são pessoas que... é diferente revelação de premonição. Lembra que a gente falou isso? Então, mágico normalmente era a pessoa... Hoje a gente pode chamar o mágico de cartomante, de vidente, muita coisa relacionada a prever. Normalmente Jesus vai revelar
Vocês entendem essa diferença, não? Sim. Legal. Nessa época... Opa, deixa eu ver que está entrando mais alguém aqui. Liberar. Só um minutinho. Nessa época, quando a gente vê a palavra mágico, tanto que o mágico que a gente viu há 3 capítulos atrás, as pessoas simplesmente achavam que ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. Lembra disso, Fê, Fio e Adri, que vocês estavam comigo nesse capítulo? Sim. Então, novamente, a mesma coisa, né? Mas aqui nós temos um homem que bate de frente com todo mundo, né? Que se chama Saulo de Tarso, que vai se tornar o Paulo. Então, ele já olha para o homem e já diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Você não vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? E simplesmente, agora eis que a mão do Senhor está sobre você e você ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, caíram sobre ele névoas e escuridão, e andando de um lado para o outro, procuravam quem guiasse pela mão. Então, o procônsul, que estava com ele, né, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Em Antioquia, da Pisídia, o primeiro sermão de Paulo. Então, a gente vai começar a ver Paulo se fortalecendo cada vez mais, tá? Ponto importante, no capítulo anterior foi quando a gente viu a volta de Paulo, certo? A volta de Saulo. Aqui a gente já começa já a ouvir falar desse Paulo que escreveu as 13 cartas. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, prosseguindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura de toda a lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação para o povo, falem. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão e disse: israelitas, e vocês que temem a Deus, escutem. Esse é o primeiro sermão de Paulo, hein? Dentro de uma sinagoga. Ó Deus, o Deus deste povo de Israel, escolheu os nossos pais, engrandeceu o povo durante a sua permanência na terra do Egito e com braço forte os tirou de lá. Por cerca de 400 anos, suportou-os no deserto. E depois de destruir 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe aquela terra em herança. Por cerca de 450 anos depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos. Depois de afastá-lo, levantou-lhes Davi como rei, a respeito de quem testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência de Davi, Deus, segundo a sua promessa, trouxe a Israel um Salvador, que é Jesus. Tendo João, antes da sua vinda, pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel, João Batista, né? E ao completar a sua carreira, João dizia: quem vocês pensam que eu sou? Não sou o Cristo, mas eis que vem depois de mim aquele que quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da descendência de Abraão, e vocês que temem a Deus, a nós nos foi enviado esta palavra de salvação. Pois os moradores de Jerusalém e as suas autoridades não conhecem a Jesus, nem as palavras dos profetas que se leem todos os sábados. As cumpriram condenando-o. E embora não achasse nele motivo algum de morte, pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem todo o que a respeito dele está escrito, tiraram-no do madeiro e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto por muitos dias por aqueles que com ele subiram na Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas para o povo. E nós lhe anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E a respeito de como Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, ele assim disse:
as santas e fiéis bênçãos de Davi eu lhe darei. Por isso, também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo sofra corrupção. Ora, Davi, depois de servir a sua própria geração, conforme o propósito de Deus, adormeceu, foi sepultado junto aos seus pais e experimentou corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou corrupção. Portanto, irmãos, fiquem sabendo que é por meio dele que lhe é anunciada a remissão dos pecados. Esse Paulo aqui era abusado, hein? Vocês têm noção que ele entrou dentro de uma sinagoga para falar com os judeus, e ele fala para todos esses que Davi experimentou corrupção e Cristo não. O homem era abusado, não era? Tem que ser. Eu sou fã desse cara. Oi? Eu sou fã dele, tem que ser mesmo. E de tudo aquilo que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés, todo aquele que crê é justificado nele, em Cristo. Cuidado, então, para que não venham sobre vocês o que foi dito pelos profetas. Vejam, zombadores, fiquem admirados e pereçam, porque eu realizo uma obra nos seus dias, obra em que vocês de modo nenhum creriam, se alguém lhes contasse. Vejam, zombadores, fiquem admirados e pereçam, porque eu realizo uma obra nos seus dias, obra em que vocês de modo nenhum creriam, se alguém lhes contasse. Então, esse é o primeiro sermão de Paulo. Olha só que forte, né? Paulo simplesmente chega numa cidade, desafia o mágico, desafia a pessoa que diz ver coisas em nome de Deus naquela época, simplesmente cega esse homem, sai de lá, volta para Antioquia e simplesmente entra em uma sinagoga, tendo Paulo e seus companheiros navegados para Pafos, chegaram a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Acho que João olhava e falava assim, ó, deixa esse Paulo aí que ele resolve tudo. Eles, prosseguindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia no sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Vocês conseguem imaginar Paulo chegando junto com Barnabé na sinagoga e sentando lá no fundinho da sinagoga? Porque eu consigo imaginar essa situação, tá? Vocês conseguem imaginar? E ainda ele fica parado esperando. Ó. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação para o povo, falem. Aí, meu amigo, Paulo levantou grande, né? Então, Paulo se levantou e simplesmente dentro de uma sinagoga para judeus, para israelitas, simplesmente ele faz esse sermão que a gente viu aqui. E a gente vai ver aqui agora a reação ao sermão de Paulo. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, o povo lhe pediu que no sábado seguinte lhe falassem mais a respeito dessas coisas. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando com eles, os exortaram e permaneceram na graça de Deus. Olha que forte isso daqui, sabe por quê? Aqui que a gente viu aqui, né? Muitos judeus que estavam dentro dessa sinagoga simplesmente pediram que Paulo e Barnabé voltassem no sábado seguinte. Vocês estão vendo isso aqui? E alguns deles simplesmente seguiram Paulo e Barnabé. Existe um negócio, eu estava falando um pouco antes de entrar com vocês aqui com uma pessoa, existe uma coisa que é o seguinte, pode-se falar o que for, mas a gente sente a presença do Espírito. Vocês concordam? Sim. A gente sente a presença do Espírito. Então, dentro dessa sinagoga, tinha muito judeu de coração duro aqui, que não estava pronto para escutar a palavra de Deus. Mas tinha muita gente, é isso que eu falo das religiões, tá? Ah, Marcos, você frequenta qual religião? Eu falo, querido, tem gente boa e gente ruim em todas as religiões. E eu vou falar que aquela tiazinha do coque, aquela tiazinha do lencinho na igreja mundial, a minha avó era essa pessoa, eu já falei isso para vocês. O meu primeiro trabalho, que eu precisei usar um terno, foi aos 19 anos de idade. Eu ganhei esse terno do meu avô. E eu ganhei uma pasta do meu avô. Ele foi comigo até o Shopping Tatuapé, comprou 3 ternos para mim, comprou uma pasta, e eu coloco aquela pasta de lado, nem se usa hoje, é brega, né? Mas lembra aquelas pastas que a gente colocava de lado, assim?
a fita passando de um ombro para o outro. E aí minha avó pega um lencinho. A minha avó era daquelas pessoas, minha avó paterna, né? Ela já faleceu há 2 anos atrás, mas ela é daquelas crentes evangélicas de colocar o copinho do lado da televisão. Vocês devem conhecer muita gente assim, certo? De colocar o copinho. Oi, Fio? Minha avó é assim também. É, isso aí. E aí ela orava por todo mundo, e acontecia algum problema, ela era a primeira a acordar de madrugada para botar água, aí todo mundo acordava, ela fazia todo mundo tomar água, que a gente precisava começar o dia tomando aquela água junto com ela. E aí eu lembro que eu saí para trabalhar, e ela pegou um lencinho, ela era muito, ela admirava muito o pastor da Mundial, eu não lembro o nome dele agora, mas tinha um lencinho escrito assim, "Se tu uma bênção", era um lencinho azul e branco, não me esqueço até hoje. Ela pegou esse lencinho e colocou dentro da minha pasta, "Deus está contigo e tudo vai dar certo nesse seu primeiro trabalho". E aquilo foi tão profundo para mim, aquilo foi tão forte para mim, que vocês entendem que não é sobre a religião, é sobre a fé das pessoas? Vocês entendem isso? Por isso que eu falo que a gente analisar a religião é crença, religião são costumes, religiões são doutrinas. Cada um vai analisar a Bíblia de um jeito, inclusive para criar suas crenças, costumes e doutrinas, entendem isso? Mas, no fundo, aquela pessoa mais ignorante, mais simples, que está dentro daquele lugar, realmente tentando entender, ela não está preocupada se o pastor rouba, ela não está preocupada se tem traição dentro da igreja, ela está ali buscando cura, buscando libertação, buscando uma vida melhor para a casa dela e para os filhos dela e para a família dela e para as pessoas que ela pode abençoar. Vocês entendem que afeta nisso? É o que a gente está vendo aqui. Nenhuma dessas pessoas que estão vendo Paulo e Barnabé pela primeira vez, nenhuma dessas pessoas aqui, e olha que elas estavam simplesmente, provavelmente, ouvindo desses, dos judeus, que, tipo assim, tem um farsante se passando por Messias. Vocês concordam nisso? Olha a época que a gente está vivendo aqui, gente. Deveria ser proclamado para todos os lados. Gente, nós matamos o farsante, mas tem pessoas agora que continuam falando no nome dele. E aí o Paulo é ousado demais, porque simplesmente ele quase ele vai para Tarso, ele volta para Tarso, mas aqui ele já está de novo na Antioquia. Ele junto com Barnabé que começam a edificar a região da Antioquia. E nós estamos vendo aqui que ele escolhe logo uma sinagoga, cabra macho. Esse é bravo, meu amigo. O cara já vai logo para dentro de uma sinagoga. Não é que ele falou, eu vou pegar um cantinho na praça aqui e vou começar a evangelizar. Não. Ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu, ele era um judeu, inclusive que perseguia cristãos. Então ele entendeu claramente o chamado dele. Então essas pessoas aqui que no primeiro sermão de Paulo já se convertem e já decidem seguir Paulo, é como a minha avó quando ela colocou esse lencinho do "Se tu uma bênção" dentro da minha bolsa. Vocês entendem? Ela não é se o pastor rouba ou não rouba, não é se tem coisa... Não é isso, gente. A fé, novamente, cada um vai pagar pelos atos que faz. Então, novamente, eu sempre falo que se a gente parar para olhar o homem tem falha, mas a mensagem de Deus, ela tem que atingir o nosso íntimo de uma forma, é a mesma coisa a gente olhar, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. E aí as pessoas falam, como assim? Se Davi fez A, B, C e D? Por isso que eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia é segundo, se Davi é igual ao coração de Deus, eu não quero seguir esse Deus. Eu já ouvi isso, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Que eu já ouvi esse tipo de coisa? Se Deus tem Davi como homem segundo o coração dele, eu não quero seguir esse Deus. Vocês entendem a ignorância das pessoas ao ponto delas tentarem buscar problema na palavra de Deus para simplesmente não se renderem ao Criador? Olha o ego, o que ele faz com a gente, né? Seguindo aqui. No sábado seguinte, a cidade quase toda se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha que forte. No sábado seguinte, a cidade quase toda se ajuntou para ouvir a palavra de Deus.
A turminha do coque aqui, gente, a turminha simplesmente voltou no sábado seguinte, como a gente brinca, né? A turma do coque das igrejas pentecostais, né? A turminha do coque aqui, que simplesmente seguiu Paulo e Barnabé, deu conta de trazer para o sábado seguinte a cidade toda, hein? Quase que isso. No sábado seguinte, a cidade quase toda se ajuntou para ouvir a palavra de Deus, através de Paulo e Barnabé. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja, olha só, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, com toda a ousadia, disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês. Mas, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Ele fez a parte dele. Vocês entendem aqui? Porque ele está falando para os dele. Entende? Era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês. Eu sou um judeu, eu me converti, eu vivo o Espírito Santo na minha vida, e era necessário que eu voltasse para vocês, para que vocês tivessem a oportunidade da vida eterna. Eis que vocês não querem, então nós voltamos para os gentis. Porque o Senhor assim nos ordenou. Eu o construí como luz para os gentis, a fim de que você leve a salvação até os confins da terra. Os gentis, ouvindo isso, palavrinha difícil, hein? Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Regozijavam-se significa alegravam-se, né? Os gentis, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Assim, a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas e de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então, sacudindo o pó dos pés contra eles, foram para Icônio, e os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, aqui começa a primeira perseguição. Tipo assim, o que nós estamos vendo aqui, né? A gente terminou o capítulo, nós já vamos entrar no entendimento, mas Barnabé e Paulo são enviados. Então, nós vimos que Barnabé e Paulo... Barnabé, ele é enviado para Antioquia, e o Espírito Santo guia Barnabé, a gente viu isso 2 capítulos atrás, o Espírito Santo guia Barnabé para que Barnabé vá até Tarso e busque Saulo, que estava há 11 anos. Os teólogos historiadores vão nos dizer que ele ficou 11 anos em Tarso. Então, Barnabé foi até Tarso buscar Saulo, né, ainda. E aí eles começam no capítulo 12 a edificação da igreja de Antioquia, Barnabé e Saulo. E aí aqui a gente está vendo que eles foram enviados para uma outra região para continuar essa edificação. Na igreja de Antioquia havia profetas, inclusive uma pessoa que foi criada por Herodes e Saulo. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí, simplesmente, Barnabé e Saulo vão para a região, descem a Seleucia e dali navegam para o Chipre. Então, eles vão para o Chipre. Lá no Chipre, Saulo, já de cara, simplesmente, ele diferente do que a gente viu no primeiro mágico, vocês lembram? O primeiro mágico, ele chegou, ele enfrentou Pedro. E simplesmente Pedro batizou as pessoas, batizou esse mágico também, mas aí o mágico tenta comprar o poder do Espírito Santo de Pedro. Vocês lembram disso? E simplesmente Pedro se afasta desse primeiro mágico, né? Aqui não, aqui a gente vai ver, lembra que cada um veio por uma coisa, né? Então, Pedro, até esses capítulos aqui, praticamente a gente viu Pedro em tudo. Agora a gente vai começar a ver Saulo de Tarso, que é Paulo. A gente vai começar a ver ele basicamente em tudo depois da volta dele de Tarso para Antioquia, e daqui a pouco ele começa a ir para várias regiões, tá? Mas, visivelmente, dá para entender a personalidade de Saulo, a personalidade de Paulo. Até por isso, quando ele decidiu perseguir os cristãos,
E certo de que a crença dele estava correta, ele também fez bem feito. Vocês entendem isso? Era um homem convicto. Paulo era um homem convicto. Então, novamente, diferente de Pedro, que simplesmente entra lá em um atrito com o primeiro mágico e simplesmente se afasta, após batizar esse mágico, o Espírito Santo não descer sobre esse mágico, e o mágico fazer para ele uma proposta de compra do poder do Espírito Santo, Paulo aqui não. Paulo simplesmente já bate logo de frente com o mágico. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Você não vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor e simplesmente ele deixa, através do poder do Espírito Santo, esse mágico cego. E a gente vai ver na sequência aqui o primeiro sermão de Paulo. E como a gente viu aqui que o Paulo realmente era um homem que dá para identificar ele, inclusive pelas suas características, cada um deles dá para você identificar pelas suas características. Paulo não é diferente, tá? Então, Paulo já escolhe, inclusive, ir para dentro de uma sinagoga, e o primeiro sermão dele é dentro de uma sinagoga para judeus. E aí, como era algo pequeno, a gente percebe que nem acontece muita coisa. Mas ele volta no sábado seguinte. E aí, na volta do sábado seguinte, já não é meia dúzia que segue ele. São multidões que param para poder ver Paulo e Barnabé pregando dentro dessa sinagoga. E aí, o povo judeu se levanta contra ele. É o que a gente viu aqui. E eles são expulsos do território. Mas converteram muita gente e simplesmente seguem. Lembra que a gente fala bastante? Cristo nunca voltava, Cristo só ia. Nós precisávamos tomar a atitude de querer as bênçãos. Nós precisávamos ir ao encontro da onde Cristo estava. Vocês concordam? Aqui não é diferente. Então, Paulo, Pedro, João, Barnabé estão aprendendo com tudo que Cristo fez nos 3 anos, onde ele descobre ser o Messias, e quando ele faz... O foco de Cristo foi o ensinamento. Ele curou, ele fez mortos ressuscitarem, ele fez paralíticos andarem, ele expulsou demônios, mas sempre educando. O foco dos 3 anos de Cristo era educar os que estavam próximo dele, porque ele sabia que em algum momento ele iria e o Espírito Santo ia descer sobre essas pessoas. Então a gente percebe aqui que essa passagem de bastão, a gente pode chamar assim, ela é muito precisa, né? Então, novamente, Saulo foi expulso, Saulo e Barnabé foram expulsos do território, da onde eles foram aqui para o Chipre, mas tudo bem, eles vão para outra região. Eles fizeram o que tinha que ser feito aqui. Pode ter certeza que essa região não foi mais a mesma depois que Saulo e Barnabé passou por aqui. E simplesmente, os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, sacudindo o pó dos pés contra eles, foram para Icônio. E os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos que seguiam eles. Fechamos o capítulo? Posso seguir para entendimentos e perguntas? Pode. Tá rápido isso. Oi? Tá rápido, né? Esse capítulo tá rápido. E foi 52 versículos aqui, hein? Não é possível. Foi rápido mesmo. Para 52 versículos é um entendimento rápido. Chamado envio, superando a inércia e a falta de sentido. O capítulo, ponto 1 aqui de entendimento e perguntas, tá? O capítulo começa com a igreja de Antioquia em adoração e jejum, quando o Espírito Santo os direciona a separar Barnabé e Saulo para uma obra específica. Este é um momento crucial de discernimento e obediência, onde a comunidade se submete à vontade divina e envia seus melhores para a missão. Não é uma decisão humana, mas uma resposta a um chamado claro de Deus. Para debater com a turma, vamos lá. Quantas vezes a inércia ou a falta de clareza sobre o propósito nos paralisam? Como podemos cultivar um ambiente que favoreça a escuta e a obediência ao chamado de Deus, para que ele nos tire da nossa zona de conforto? Quantas vezes a inércia ou a falta de clareza sobre o propósito nos paralisam? Muitas. Como podemos cultivar um ambiente que favoreça a escuta e a obediência ao chamado de Deus, mesmo que ele nos tire da nossa zona de conforto? Então, novamente, como podemos cultivar? Isso que nós estamos fazendo aqui é cultivar um ambiente de entendimento e de derramar do Espírito Santo.
Vocês entendem isso? Então, novamente, para que a gente possa escutar cada vez mais o Espírito Santo e menos o nosso ego, quanto mais a gente se aproximar da palavra, quanto mais a gente tomar dessa água viva, quanto mais a gente se purificar, mais nós vamos entender o Espírito Santo e não o nosso ego. Na prática, se você se sente sem sentido ou paralisado, comece a buscar a Deus ativamente. Dedique tempo à oração, ao jejum, se possível e com sabedoria, e à leitura da palavra, pedindo clareza sobre o seu propósito. Acredite que Deus tem um plano para você, e a sua vida ganha sentido quando você se alinha a ele. A ação de separar e enviar implica que há um propósito maior do que as suas próprias dores. Confie que ele o guiará. A ação de separar e enviar implica que há um propósito maior do que as suas próprias dores. O que ele está falando aqui? Se Deus quer nos separar ou nos enviar, implica que às vezes a gente não está só resolvendo as nossas dores, a gente está resolvendo algo maior do que as nossas dores. Vocês entendem isso? Confie que ele o guiará. É um propósito maior do que a gente. Enfrentando a oposição, a verdade que liberta da escuridão. Em Chipre, Paulo e Barnabé encontram Elimas, um mágico e falso profeta que tenta desviar o procônsul Sérgio Paulo da fé. A resposta de Paulo, cheio do Espírito Santo, é direta e poderosa, resultando na cegueira temporária de Elimas e na conversão do procônsul. Este episódio demonstra o poder da palavra de Deus para confrontar e desmascarar as forças da escuridão e do engano, que muitas vezes se manifestam com dúvidas, medos e falsas promessas em nossas vidas. Para debater com a turma. Às vezes a gente tem medo de pedir para Deus revelar certas pessoas. Já passei por isso, acredita? Pra quê? Oi? É a pior coisa, às vezes, né? Às vezes tem coisa que a gente não está pronto para poder entender. Aí quebra, né? Eu já passei por isso, mas normalmente a gente demora, mas Deus ele vai nos mostrar de uma forma muito clara. Quais são os Elimás em sua vida hoje? Quais são as vozes, pensamentos ou influências que tentam desviar você da verdade, da esperança ou da fé? Como o Espírito Santo pode capacitá-lo a confrontar essas oposições e a se firmar na verdade libertadora? Na prática, para quem sente angústia, ansiedade ou depressão, os Elimás podem ser os pensamentos negativos, a desesperança ou a sensação de que nada vai mudar. Este texto nos lembra que há uma força maior que pode cegar essas influências negativas. Clame ao Espírito Santo para que ele revele a verdade de Cristo e dissipe a escuridão em sua mente. Busque a palavra como a luz que expõe o engano e traga a você a clareza e a paz que superam a confusão e o desespero. A promessa de salvação e a justificação pela fé. Alívio para o sentimento de incapacidade e problemas impossíveis. O sermão de Paulo em Antioquia, de Pisídia, é um resumo magistral da história da salvação, culminando na ressurreição de Cristo e na oferta de remissão dos pecados e justificação pela fé. Ele enfatiza que a lei de Moisés não podia justificar, mas Jesus sim. Esta mensagem é a essência da Boa Nova, que oferece esperança e um novo começo para todos, independente de seu passado ou de suas falhas, e mostra que a salvação é um presente de Deus, não algo a ser conquistado. Nossa, eu tive essa conversa hoje, hein? Deus não está nos esperando para nada. A gente não precisa conquistar uma conversão, um batismo, uma revelação, um propósito claro. Na verdade, Deus quer que a gente simplesmente se renda a Ele o mais rápido possível, porque Ele vai nos ajudar nisso. Então, de novo, esta mensagem é a essência da Boa Nova que oferece esperança, um novo começo para todos, independente de seu passado ou de suas falhas, e mostra que a salvação é um presente de Deus, não algo a ser conquistados por méritos humanos. Eu passei por isso nos últimos anos, de uma relação que estava fluindo extremamente bem, e aí, do nada, nessa relação,
começaram a aparecer coisas do passado de uma pessoa. E aí eu só virava e falava assim, eu decidi fluir essa relação, não por conta do que você pode ser, nem por conta do que você foi, mas por conta do que você é. Então, o que Deus está falando aqui? E aí, na sequência, dentro dessa relação, apareceu um monte de problemas meus. E olha como Deus é, né? Porque isso é uma coisa que eu trago para todos vocês, tá? Sempre que vocês perceberem que vocês têm algo relacionado a Deus na vida de vocês e nas relações de vocês, tentem ser os mais claros possíveis, porque as forças do mal vão tentar fazer com que essas relações não funcionem. Eu vou trazer uma coisa minha aqui. A minha querida esposa está com a gente aqui. Você está nos ouvindo, bebê? Sim, eu tô sim, é que eu tô fazendo os bebês dormir. Eu sei, gatona. Mas quando eu conheci a minha esposa, foi algo tão forte para mim, que eu sentei, a gente se encontrou em Curitiba. Eu morava em Santos e ela morava em Palhoça, e a gente foi se encontrar, eu loquei num flat em Curitiba, e a gente foi se encontrar no hall desse flat. E foi tão forte para mim aquele encontro, que nós ficamos 5 horas conversando, e eu falando para ela de todos os problemas que eu tava. Você lembra disso, bebê? Lembro, ele me atontou de tanto que ele falou. Umas horas eu falei pra ele, calma, respira um pouco, deixa eu raciocinar um pouquinho e aí a gente já volta a falar. Peraí. Por que eu tô falando isso para você, gente? Porque para mim foi tão forte ali, e foi tão forte aquele encontro, que na verdade eu só vi assim, ó, o que pode atrapalhar isso para mim que eu tô vendo, que eu olhava para ele e falava assim, você é a pessoa esse é o meu propósito, tá? Cada um tem o seu. Eu consigo ver as coisas, quando Deus me entrega, eu vejo de uma forma muito clara. Tem coisas que é ela, tem coisas que é minha esposa, ela tem um propósito muito claro na vida dela também. Mas ali eu olhei e, tipo assim, eu falei, eu preciso te falar. Tá acontecendo isso. E ela olhava para mim com aquele desse tamanho e falou, é a primeira vez que a gente se encontra, e para que você está me falando tudo isso? Eu falei, porque eu quero que você saiba exatamente o que está acontecendo na minha vida, porque para mim foi tão forte te encontrar, que eu não quero que nada, a partir de agora, atrapalhe a nossa relação. Esse primeiro ano da nossa relação foi extremamente conturbado, tá? Porque tudo se levantou para atrapalhar. Tudo. Olha, gente, verdade, tudo que tinha para dar errado deu. Tudo. Foi mais ou menos isso. Tudo que vocês foi imaginaram. Foi uma luta travada. Tudo acontecia, coisas inexplicáveis, mas isso ia fortalecendo a nossa fé de uma forma tão incrível, que na hora que vira essa chave, 2 são mais fortes que 1. Vocês já ouviram isso na Bíblia? Então, por que o mal ele vai tentar fazer com que pessoas não tenham comunhão? Porque hoje o que mais tem são pessoas juntas que não têm comunhão, infelizmente, tá? Amizade, casamento, trabalho, sociedade, tudo. As pessoas estão juntas por propósitos, vários, mas não existe a comunhão da união de 2 pessoas. E se um é forte, 2 é imbatível. A Bíblia vai nos falar que 2 pessoas que se juntam em comunhão e têm um elo de Deus é uma corrente de 3 dobras. Vocês já escutaram isso na Bíblia? Verdade, 3 dobras, com o Espírito Santo. Não se quebra, é inquebrável. Porque a primeira coisa que o mal vai tentar fazer é separar as pessoas, é dispersar. Mas quando existe comunhão somente em 2, é uma corrente de 3 dobras, porque Deus entra na relação. Então, casamento, amizade, sociedade, tudo que faz 2 pessoas comunharem, o mal vai se levantar de uma forma tão grande, que se a gente não entender isso, a gente cai de tanta luta. Seguindo com vocês aqui. O sermão de Paulo em Antioquia de Pisídia é um resumo magistral da história da salvação, culminando na ressurreição de Jesus e na oferta de remissão dos pecados justificados pela fé. Ele enfatiza que a lei de Moisés não pode justificar, mas Jesus sim. Esta mensagem é a essência da boa nova que oferece esperança a um novo começo para todos. Independente de seu passado ou de suas falhas,
e mostra que a salvação é um presente de Deus. Aceitem esse presente, pelo amor de Deus. Não algo a ser conquistado por méritos humanos. Para debater com a turma, como a mensagem de que somos justificados pela fé em Jesus e não por nossas obras impacta o nosso senso de valor e capacidade. Se nossos problemas parecem impossíveis, como a certeza de remissão de pecados e da ressurreição de Cristo nos dá uma nova perspectiva e esperança para o futuro. Na prática, se você se sente incapaz, sobrecarregado por problemas que parecem impossíveis ou acredita que não é digno, este ponto é para você. A Bíblia ensina que a sua justificação não depende do seu desempenho, mas da obra perfeita de Jesus. Entenda que em Cristo, seus pecados são perdoados e você é aceito por Deus. Isso não significa que os problemas desapareceram, mas você não precisa enfrentá-los só. Oh, meu Deus do céu. Essa palavra é para ser lida hoje. Impressionante isso. Eu que estou lendo aqui, eu fico impressionado, vocês não estão entendendo, tá? Mas que você não precisa enfrentá-los sozinhos, com o peso da culpa ou da inadequação. A fé em Jesus oferece um alívio profundo, uma paz que transcende as circunstâncias e a certeza de que com Jesus nada é impossível. Entregue seus fardos a Ele e receba essa justificação que liberta e capacita. Olha, eu sou surpreendido todos os dias. Eu tive uma conversa hoje exatamente sobre isso. Os 17 dias valeu. Se nós não estivéssemos fazendo a sequência de capítulo, ia parecer que eu tirei esse capítulo só para falar hoje. Estou falando do fundo do coração. Ia parecer que eu separei esse capítulo só por conta do dia de hoje. E não, nós estamos fazendo uma sequência de capítulos diariamente. Gente, fechamos o capítulo. Então, nós falamos aqui de Barnabé e Saulo, que se fortaleceram muito em Antioquia, e simplesmente Deus pede para separá-los e enviar eles para Chipre, porque tinha alguém lá se dizendo profeta e simplesmente fazendo coisas erradas. E Deus sabia que ele estava mandando, a gente até leu lá embaixo, né? Deus mandou os melhores, né? Porque Saulo já estava cheio do Espírito Santo. Que eu consigo ler, lembrando, né? Quem está narrando esse livro aqui é Lucas. Mas dá para ler na narração de Lucas aqui, dá para ler como se nós estivéssemos vendo Paulo agindo. Vocês percebem isso? Na leitura aqui, dá para ter o sentimento dessa força que Paulo está, né? Tipo assim, um homem fortalecido para tomar essas decisões. E a gente viu na sequência aqui, em Antioquia, eles voltam para Antioquia e o primeiro sermão de Paulo. E logo dentro de uma sinagoga para judeus. E a gente vê que alguns judeus seguem ele volta num segundo sábado e automaticamente as pessoas vão expulsar ele de lá. Porque, na verdade, eu acho que quando ele foi o primeiro sábado, meia dúzia deve ter seguido eles, e aí o pessoal maiorzão lá de dentro da sinagoga falou, putz, isso é fogo de palha. Normalmente é assim, né? E aí ele volta no outro sábado, e é o que a gente vê aqui, ó. No sábado seguinte, a cidade quase toda se ajuntou para ouvir. A cidade quase toda. E aí aquilo gerou inveja nos judeus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja. E aí começaram a blasfemar e contradizer o que Paulo falava. E aí aquilo resultou na expulsão de Paulo e de Barnabé do território deles. Mas Paulo e Barnabé já tinha feito o que era para ter sido feito aqui, vocês percebem? Já plantou o Espírito Santo dentro da região, já converteu, já deixou discípulos, e os discípulos ficaram cheios da alegria e do Espírito Santo. E aí eles foram para uma outra região. Então, de novo, nós vimos aqui a superação, a inércia e a falta de sentido. Nós vimos aqui enfrentando a oposição, a verdade que liberta da escuridão, e nós vimos aqui a promessa de salvação e justificação pela fé. Então, novamente, nós não vamos estar prontos para nos entregar a Jesus. Ele nos quer exatamente nesse momento, inclusive para nos ajudar, inclusive para poder nos direcionar através do Espírito Santo. Então, as obras humanas, elas não têm mérito nenhum para Cristo. Ele nos quer exatamente agora para nos ajudar, inclusive, a que nós possamos corrigir os nossos problemas e as nossas falhas.
Fechamos? Ó, eu vou deixar para lançar, como eu mostrei para vocês aqui, eu fiz o gerador de estudos, e eu vou ver se até tem alguns bugzinhos ainda, eu fui exportar ali o PDF, não exportou do jeito que eu queria, tem algumas coisinhas para eu corrigir aí no gerador de estudos, mas eu vou deixar online, e aí, exatamente nesse padrão de trazer o capítulo e já trazer o entendimento embaixo, o entendimento ele está ajudando muito, né, para que a gente possa fazer a compreensão de tudo que foi dito no capítulo. Então, aí eu disponibilizo para todos vocês, e aí, gente, passar para frente. O Fio já me deu uma ideia de monetizar aqui o gerador de estudos, mas não é isso, Fio. Tipo assim, realmente é uma ideia interessante. Mas. Oi? Não. Oi, Fio? Brincando, falei brincando. Não precisa fazer, não. Não é uma ideia ruim, não é uma ideia ruim, porque eu vou te falar que numa Hotmart da vida venderia muito Nossa, um que mais? desse, mas não é pra você ter ideia, até dias atrás eu nem pensava nisso, é porque eu tenho essa mania por isso que uma das minhas empresas chama Kaizen, né, melhoria contínua. Eu tenho essa mania eu monto uma coisa e daqui a pouco eu mesmo falo, que porcaria que eu montei, porque eu já monto algo melhor ali na frente. Essa mania de estar corrigindo as coisas, sabe? Corrige. Nós chegamos num gerador de estudo bíblico. Que ficou bom. Era print da Bíblia, daqui a pouco era no Word, daqui a pouco virou um PDF, daqui a pouco virou um script de A, e agora virou um gerador de estudo em HTML para ir para um site. Então, tipo assim, eu vou colocar isso online e vai facilitar para que vocês todos consigam baixar esses estudos. Acho que até semana que vem eu já estou com isso pronto, tá? Obrigado a todos por participarem hoje. Então, é um capítulo muito forte também, que eu acho que ficou claro, apesar de tudo que nós falamos aqui, nesse capítulo 12, de escutar o primeiro sermão de Paulo, da gente ver como Paulo estava forte e como ele já começa a se posicionar, né, nos lugares que ele passa através do Espírito Santo. Mas eu acho que o ponto principal do dia de hoje desse capítulo é nos deixar claro que Deus ele não nos quer pronto para nada. Deus ele nos quer para, inclusive, nos ajudar na caminhada. Eu acho que esse é o ponto principal desse estudo. E eu queria que a dona Lu, que está com a gente aqui a primeira vez, Lu, você consegue aparecer com a gente aí? Nos quer disponíveis, é isso mesmo, mano. Deus nos quer disponíveis. Aparece para a gente aí, por favor. Cadê dona Lu? Oi, Lu, tudo bem? Tá mutado, tá mutado. Precisa tirar o microfoninho, Lu, para a gente escutar você. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Não consigo. Tem um microfoninho que você precisa apertar para você conseguir falar. Ao lado da câmera. Do lado da câmera, aperta aí que você... Ele está com risquinho. Você tem que apertar ele para sair o risquinho. Se o microfone está com risquinho, aí ele não permite que a gente escute você. A gente não escuta. Não? Deu. Agora sim. Agora sim. Aproveitando que você está com a gente hoje pela primeira vez, obrigado. Espero que tenha sido um capítulo que te edificou também, assim como todos nós, todos os dias. Muito. E a gente finaliza todos os dias com uma oração. E eu queria que essa oração fosse feita por você, pode ser? Amém. Então vamos fazer oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, quero te agradecer por este aprendizado, pela edificação que o Senhor proporcionou a cada um que estão escutando essa live. Obrigado mesmo, continua a falar, Senhor, em nossos corações. Abençoa, Pai, a cada um. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lu, obrigado. Bebê, obrigado.
Marlon, obrigado. Fio, obrigado. Adri, obrigado. Mais um estudo maravilhoso, com uma entrega maravilhosa para todos nós, e amanhã a gente está junto. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, abraço, tchau, tchau.